Olá, meus amigos. Vamos dar sequência à leitura do livro Mediunidade e Sabedoria, Carlos Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes. Item 201, diz Bacelli. Deduzimos então que Chico não se ligou aos genitores por uma questão kármica? Responde Odilon, embora o seu grau de intensa afinidade com a mãe, não somente. 202. É um estudo fascinante. Sem dúvida. Item 203. O espírito não tem ascendência sobre a matéria? Diz Odilon. Em termos morais, a sua ascendência é absoluta. Em termos intelectuais, é relativa, mormente num orbe de provas e expiações como a Terra. Item 204. Quer dizer que ao reencarnar, o espírito se submete às leis da matéria, responde Odilon. Item 205. De que maneira se impor a elas? O espírito é causa, a matéria é efeito, nos fala Odilon. Item 206. O espírito de Chico Xavier influenciou a formação do seu corpo físico? Diz ele, todos influenciamos. O perispírito é a matriz do corpo material. Alguns cientistas o têm chamado de modelo organizador biológico. Item 207. A mediunidade é hereditária? Não, diz Odilon. Os espíritos médiuns é que são simpáticos e se atraem. Item 208. A predisposição física ao exercício desta ou daquela faculdade mediúnica? Diz Odilon, sim. Alguns a possuem mais desenvolvida que outros. Vejamos o caso de Chico. Os seus pais não eram médiuns. Item 209. E não obstante, exatamente, diz Odilon, forneceram-lhe o indispensável material genético, elementos dispersos que o espírito de Chico aglutinou. Chamamos o fenômeno de convergência cromossômica. Item 210. Os pais dele poderiam ter sido médiuns? Sim, notadamente a mãe, diz Odilon, que era mais espiritualizada que o pai. Item 211. E por que não o foi? Diz Odilon, dentre vários fatores, citaríamos a sua formação religiosa e a condição de ter sido mãe de 9 filhos em gestações ininterruptas. Item 212. Como a opção religiosa pode interferir na formação do médium? Odilon responde, sugestionando-lhes os pensamentos. Mediunidade, já o dissemos, é uma questão de sintonia. Item 213. Acima da predisposição orgânica? Há de ser espiritual, diz Odilon. Os que rompem a barreira do fanatismo estabelecem contato mais próximo com a verdade. Item 214. Então, de modo de geral, as religiões, sim, diz Odilon, têm inibido o aparecimento de muitos médiuns, ao contrário do espiritismo, que o incentiva. Item 215. Pelo exposto, se deduz que os médiuns como Chico Xavier se fazem tão raros? Sim, diz Odilon, e por causas evolutivas imponderáveis em termos de coletividade. 216. Como assim? Pergunta Bacelli. De tempos em tempos, diz Odilon, o inconsciente coletivo clama por mais luz espiritual. Quando isso acontece? Pergunta Bacelli no item 217. E Odilon nos fala, as forças se precipitam ensejando a encarnação de um médium, de um missionário, de um avatar, enfim, de um ser que venha cumprir elevada missão entre os seres humanos. Item 208. E o inconsciente coletivo? É uma realidade, fala Odilon. Depois das leis divinas, é a força que rege os movimentos da humanidade. É, por assim dizer, o seu grande cérebro. 219. Quer dizer que o homem decide? Sempre lembro, quando se fala homem, em qualquer desses estudos que fazemos, estão se referindo à raça humana, à humanidade como um todo, não o sexo masculino. Então, repetindo, quer dizer então que o ser humano decide? Diz Odilon, individualmente, coletivamente,
o seu próprio destino. Item 220. E o Espiritismo? Foi a resposta do alto a uma súplica do inconsciente coletivo, nos fala Odilon. 221. Jesus, no entanto, não previu o advento do Consolador? Diz Odilon, Jesus tinha o dom da presciência. Para ele, o que existe na eternidade, passado, presente e futuro, são instantes de tempo que se confundem. 222. Jesus existe na eternidade ou desde a eternidade? Desde a eternidade só Deus existe, pois Ele é o Criador, nos ensina Odilon. 223. Resumindo, Chico era um médium especial, um corpo com cérebro especial? Correto, diz Odilon, mas é bom que se diga, sem nenhum privilégio da lei, que jamais se burla ou se permite burlar. 224. Pergunta o Bacelli. O senhor disse que Chico Xavier, a mediunidade, se revelou em sua expressão máxima na Terra. Em máxima expressão possível, diz Odilon. Fica melhor colocado assim. Chico foi um ponto convergente da evolução da mediunidade na criatura encarnada. Desde os primórdios? Sim, desde os primórdios. Item 227. Ele sintonizou a aspiração mediúnica. E fala, completa Odilon, dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos, dos santos da Igreja, dos medianeiros precursores da doutrina, dos que colaboraram na obra da codificação. Item 228. Como efetuar semelhante constatação? Odilon nos responde. Estudem-lhe a vida, desde a infância de penúria em Pedro Leopoldo, os livros psicografados em vários estilos literários, os exemplos de bondade e desprendimento, as intervenções que a espiritualidade fazia por seu intermédio, as curas do corpo e da alma que se operavam em suas reuniões, a sua excepcional faculdade de efeitos físicos, a sua incomparável clarividência, a naturalidade com que dialogava com os espíritos, o seu magnetismo pessoal. Fazendo eu uma parte, o Chico recebia centenas e centenas de cartas diariamente. Muitas ele lia sem abrir. Ele punha a mão em cima da carta e respondia à carta, porque ele sabia o que estava ali escrito. E isso é impressionante. Item 229. Há quem conteste a obra mediúnica de Chico Xavier, apontando-lhe, inclusive, senões doutrinários. E nos fala Odilon, o tempo se encarregará de consagrá-la como desdobramento da obra kardeciana. Convençam-se de que a Terra ainda é um mundo de contradições exacerbadas, onde imperam o personalismo, a vaidade com o espírito encarnado, quase tangenciando a loucura. Item 230. Somos insanos, doutor? Em maioria somos, diz o Odilon. Nada sabemos e nada fazemos, mas nos opomos aos que sabem e fazem. A multidão que saudava Jesus por rei, a sua entrada triunfal em Jerusalém, foi a mesma que, dias depois, pediu a sua crucificação. Aí na terra, de quem ousar contrariar os interesses dos que estão no poder? Meus amigos, o ser humano é dessa forma. Dessa forma. Por hoje ficamos aqui. Em breve estaremos juntos novamente para continuarmos essas questões tão interessantes. Abraços!